pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a engenheira Cássia Maganin e hoje eu vou resolver uma questão de pórticos. Essa questão, ela caiu no concurso do município de Águas de Chapecó, no ano de 2022, e a banca organizadora desse concurso foi a FEPESE. A questão é a de número 24. Aqui eu já estou com o gabarito, porque eu peguei, a prova já com o gabarito, então eu vou mostrar para vocês como que a gente vai chegar nesses valores. Então, tem aqui o pórtico. Nesse pórtico eu tenho um apoio em A, um apoio duplo, então a gente vai ter duas reações nesse apoio, a gente vai ter uma reação vertical, que ele chamou aqui de reação vertical A, e a gente vai ter uma reação horizontal A. E aqui no ponto B, a gente tem um apoio simples, a gente vai ter uma reação nesse apoio vertical, que a gente vai chamar de VB, reação vertical B. E agora eu vou ensinar para vocês, vou mostrar, relembrar com vocês como que a gente faz para calcular essas reações nos apoios. Essa questão é uma questão muito simples. Fazendo ela, se vocês estiverem treinando esse tipo de questão, vocês conseguem resolver ela em 2 minutos e meio no máximo. Eu vou fazer bem devagar, porque até eu estou tentando relembrar vocês, para quem está aí treinando para fazer concurso, para quem está estudando para faculdade mesmo. Então, eu vou fazer ela devagar, tá? Como que a gente faz aqui para calcular as reações nos apoios? A gente vai utilizar as equações de equilíbrio. As equações de equilíbrio são as seguintes. Eu vou poder usar o somatório de forças em x igual a zero, sendo que eu vou considerar positivo todas as forças que estiverem apontando para a direita. Então, eu vou somar todas as forças que estiverem na horizontal e vou considerar positivo todas as forças que estiverem apontando para a direita. Também, para calcular as forças na vertical, eu vou utilizar o somatório de forças em y igual a zero, e eu vou considerar positivo todas as forças que estiverem apontando para cima. E também vou utilizar o somatório de momento em algum dos dois apoios, ou no ponto A ou no ponto B. Vai ser igual a zero, e eu vou considerar positivo o giro no sentido anti-horário. Por que eu estou igualando todas as equações de equilíbrio igual a zero? Justamente para essa estrutura permanecer em equilíbrio. O somatório de forças na horizontal tem que ser zero para provar que essa estrutura não está se movendo na horizontal. O somatório de forças na vertical igual a zero tem que ser zero para essa estrutura não estar se movendo na vertical. E o somatório de momento igual a zero quer dizer que essa estrutura está em equilíbrio, ela não está tendendo a girar, tá? Então, por isso que essas equações são igual a zero, para dizer que essa estrutura está em equilíbrio. Como que eu vou calcular essas reações, então? Se eu escolher fazer um somatório de momento aqui no ponto B, eu vou ficar com duas incógnitas, VA e HA. Então, vai ser um pouco mais demorada a conta. Dá para fazer? Dá, mas eu vou ter que montar um sistema e depois fazer essa conta e vai acabar demorando mais. Se eu fizer o somatório de forças em Y, eu também vou ter duas incógnitas. Eu vou ter aqui uma incógnita, a vertical em A e a vertical em B. Então, eu também não é legal eu começar por essa equação. Se eu fizer o somatório de forças em X, eu já consigo achar uma das minhas reações, que é a reação horizontal em A, porque eu só tenho ela de incógnita aqui na horizontal, tá? E para encontrar essas outras duas aqui, ó, eu poderia fazer o somatório de momento aqui no ponto A, porque daí eu só fico com uma incógnita, a incógnita VB. Então, eu vou começar fazendo somatório de momento em A. O que eu tenho aqui de forças? O que é fazer esse somatório de momento, tá? Eu vou analisar cada uma das forças que eu tenho nessa minha estrutura e eu vou analisar a tendência que elas têm de girar essa estrutura em torno do meu ponto A. O que eu tenho aqui de forças que tendem a girar essa estrutura no ponto A? Eu tenho esse momento de 80 kN vezes metro, que foi um erro da banca de digitação, provavelmente. Quando eu tenho momento força vezes distância, então é quilonewton vezes metro. Então, eu tenho esse momento aqui de 80 kN vezes metro, que tende a girar essa estrutura em torno do meu ponto A, nesse sentido aqui, ó,
tá vendo que a flechinha dela está apontando para esse lado? Então, ela tende a girar essa estrutura em torno do meu ponto A no sentido anti-horário. Como eu considerei o giro no sentido anti-horário como positivo, então ela vai entrar aqui nesse somatório de momento como positiva. Então, vai ser 80 kNm. Aí, eu vou analisar essa outra força de 60 kN aqui, que também tende a girar essa estrutura. Ela tende a girar essa estrutura nesse sentido aqui, ela está apontando para baixo. E eu tenho que analisar a tendência de giro dessa estrutura em torno do meu ponto A. Ela tende a girar essa estrutura no sentido horário, então ela vai entrar lá no nosso somatório de momento como negativa. Então, é menos 60 e momento é força vezes distância. Então, é o valor da força, que é 60 kN, vezes a distância que essa força está em relação ao meu ponto A, que é 4 metros. Aqui também está bem... A banca aqui não colocou direitinho as distâncias, tá? Mas vamos considerar isso, era isso que eles queriam falar, tá? É como se essa força tivesse aqui, ó, a 4 metros do ponto A. Aqui, 4 metros. Então, vai ser menos 60 vezes 4. Outra força que eu tenho que tende a causar giro nessa estrutura é essa força aqui de 40 kN, que ela está apontando para a direita e ela tende a girar essa estrutura nesse sentido aqui, ó, no sentido horário. Então, ela também vai entrar lá no nosso somatório de momento como negativa. Menos 40 vezes a distância que ela está em relação ao meu ponto A. A linha de ação dela é essa aqui, e ela está a essa distância aqui do meu ponto A, que é 3 mais 3, 6 metros. Deixa eu apagar aqui um pouquinho para não ficar muito poluído. Outra força que tende a girar essa estrutura em relação ao meu ponto A é essa força VB, que é a força que a gente quer descobrir. Ela está apontando para cima e ela tende a girar essa estrutura no sentido anti-horário. Então, ela vai entrar lá no nosso somatório de momento como positiva. E ela está aqui, ó, a uma distância de 8 metros em relação ao meu ponto A. Então, vai ser mais VB vezes 8 metros. E tudo isso é igual a zero. Não tem outras forças que tendem a girar essa estrutura. Essa força VA, ela está na mesma linha de ação aqui, ó, do ponto A. Ela está a distância zero do ponto A, ela está em cima do ponto A, então ela não tende a causar giro nessa estrutura. A mesma coisa acontece com essa força horizontal, essa reação horizontal. Ela também está na mesma linha de ação do ponto A, ela está a uma distância zero do ponto A, ela não tende a girar essa estrutura em torno do ponto A. Então, são só aquelas forças ali mesmo. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai destrinchar essa conta aqui. Então, eu vou ter 80 menos 60 vezes 4 vai dar 240, menos 40 vezes 6 vai dar menos 240, mais VB vezes 8, igual a zero. Vou isolar o VB vai ser igual 80 menos 240 menos 240 vai dar menos 400. Passando para o outro lado da igualdade, vai ficar 400 positivo. 400. Esse 8, que está multiplicando o VB, vai passar aqui para esse lado dividindo. Então, vai dar 400 dividindo por 8. Logo, o meu VB vai ser igual a 50 kN. Como deu um valor positivo, quer dizer o quê? Que esse sentido aqui que a gente arbitrou para cima está correto. Caso desse um valor negativo, quer dizer que o sentido que a gente arbitrou aqui no início é o contrário, tá? Então, como ele deu positivo, está correto aqui, é 50 kN para cima. Agora que a gente já tem essa força aqui, a gente pode fazer agora os somatórios de força, porque a gente só tem mais uma incógnita em cada eixo, no eixo x e no eixo y. Então, a gente consegue agora calcular utilizando essas duas equações aqui de equilíbrio. Fazendo o somatório de forças em x, o que eu tenho aqui de forças na horizontal? Eu tenho essa força HA apontando para a direita, então ela entra aqui no nosso somatório de forças como positiva. E eu tenho essa força aqui de 40 kN também apontando para a direita, ela vai entrar no nosso somatório de forças aqui como positiva. E eu não tenho mais nenhuma força na horizontal, tudo isso vai ser igual a zero.
Logo, a minha força horizontal, a minha reação horizontal no apoio A vai ser igual a menos 40 kN ou 40 kN apontando para a esquerda, tá? Então, ao invés dessa força que está apontando para a direita, no final ela vai estar apontando aqui para a esquerda, quer dizer que é o sentido contrário do que a gente arbitrou lá no início. Agora, fazendo o somatório de forças em Y, eu vou descobrir o valor do meu VA. O que eu tenho aqui no somatório de forças em Y? Eu tenho VA, que eu arbitrei aqui apontando para cima, então vai ser positiva, mais VA. Eu tenho VB, que a gente calculou lá, que deu 50 kN para cima, positivo, né? Mais 50. E eu tenho essa força aqui de 60 kN apontando para baixo aqui. Então, menos 60. Tudo isso igual a zero. Isolando VA, VA vai ser igual. Mais 50 menos 60 vai dar menos 10. Passando para o outro lado da igualdade, eu vou ficar com 10 positivo. Então, vai ficar 10 kN para cima. E é isso. Então, por isso a gente chega nesses valores. Ó, bateu bem certinho com o gabarito. Nosso VA vai ser 10 kN, nosso H vai ser 40 kN e o nosso VB vai ser 50 kN. E é isso, pessoal. Espero estar ajudando vocês. Qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Compartilhem esse vídeo com as pessoas que estão estudando com vocês. E muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.